Olá, pessoal! A gente está aqui com mais um episódio do Armada Granger e hoje a gente está gravando esse episódio no Dia da Mulher. E como a gente é um podcast feito só por mulheres, a gente não podia deixar de falar sobre esse tema. Uma coisa que a gente reivindica muito é que não se fale em parabéns pelo Dia da Mulher, em que não venham parabenizar e dizer o quanto que nós somos especiais, esse tipo de coisa, porque, né, isso é uma mentalidade um pouco atrasada, e não é assim que funciona, porque, na verdade, não é uma coisa incrível ser mulher no mundo que a gente vive. Então, uma tendência que tem surgido, e que é uma parada que a gente acha interessante, é de aproveitar esse dia para celebrar e indicar e disseminar cada vez mais o trabalho de mulheres que estão produzindo coisas, seja o que for, seja produção de conteúdo na internet, seja literatura, seja série, seja cinema. Então a gente resolveu pensar nesse tema para o podcast de hoje e, portanto, a gente vai falar um pouco sobre séries que são feministas, séries que a gente vê como feministas e que são feitas por e para mulheres. E a ideia de gravar esse podcast sobre séries feministas, na verdade, surgiu da ideia de gravar um podcast sobre uma série em específica, que é a Big Little Lies. A gente estava conversando sobre ela e a gente chegou à conclusão de que era uma série que precisava ser discutida, né, por pontos positivos e por pontos negativos. Então, ela é a primeira série que a gente quer colocar para vocês, para a gente debater no episódio de hoje. Bom, a gente vai tentar conduzir essa discussão o máximo possível sem spoilers. Então, acho que nem todo mundo aqui viu a Big Little Lies, né? Quem que não viu foi Carol? Fui eu, Assuma seus erros, Carol. Foi eu. É que eu vou ler, pessoal. Eu ainda tenho que ler o livro. Tem 400 páginas. Tá guardado aqui, tá? Vai acontecer. O livro eu não li, na verdade. Eu vi a série, mas eu não li o livro. Também não li. Eu li e assisti a série. Eu assisti a série antes, na verdade, né? Eu assisti logo que estava saindo e fui ler o livro no final do ano passado. E eu achei a série bem melhor do que o livro. Ah, é? Que é uma coisa muito estranha. Ainda mais eu, né? Mas Mas sabe que não que eu acho que a série, por exemplo, do Handmaid's Tale seja melhor, quer dizer, que o livro seja melhor que a série. Eu também gosto mais da série, porque eu gostei do fato de que expandiu mais o universo, né? A gente pôde ver como foi de fora, sabe? Aquela parte que mostra mais o Canadá, a visão dos canadenses sobre o que estava acontecendo nos Estados Unidos e também os outros personagens, né? Porque como o livro é em primeira pessoa, fica muito restrito ali na June, né? Na Offred. E aí é legal que deu uma expandida, assim. Então, eu não sei qual que é o caso do Little Lies. O Handmaid's Tale, eu acho a série mais abrangente, né? o Big Little Lies, eu acho que é um caso parecido, assim. Mas não tá. de expansão de... Porque não é um outro universo, né? Não é que você vê outros pontos de vista e tal. Inclusive, tem algumas coisas que não estão no... Tem algumas coisas que aparecem no livro que não aparecem na série. Mas eu achei que a série desenvolve muito melhor os personagens. Porque me pareceu, e eu espero que fãs de Liane Moriarty estejam ouvindo isso, não me matem, é que, assim, a história dela é muito boa, mas me pareceu que, tipo, criação de diálogo dela é meio fraca, sabe? Então, eu acho que a roteirização mandou muito bem, e aí, tipo, tem um monte de atuação sensacional, né? Então, isso dá um up enorme pra história. Se não me engano, a série acho que ganhou alguns prêmios de roteiro adaptado. Ganhou quase todos, né, na verdade, porque todos os prêmios de séries de TV, né, todos os prêmios de TV do último ano foram dominados por Handmaid's Tale e Big Little Lies. Inxalá, graças a Deus. Inxalá. Isso mesmo. Foi maravilhoso. Tô tentando pesquisar aqui os prêmios específicos, mas não tô achando. Mas, de fato, ganhou muitos prêmios. Eu sei que ganhou o Emmy de minissérie.
ganhou o Emmy de atriz, né, pela Nicole Kidman. Nicole Kidman está maravilhosa nessa série. O que é ela naquele último episódio, gente? Não consigo lidar. Maravilhosíssima. O que eu acho muito sensacional de Big Little Lies, foi uma coisa meio que me ganhou, assim, na série, foi que, assim, pra quem não sabe, né, quem estiver ouvindo que não conhece a série, ela acompanha 3 mulheres, que é a personagem da Reese Witherspoon, que eu não lembro o nome dela, que alguém lembra? Big Little Lies foi uma série que eu maratonei, assim, eu não conseguia parar de jeito nenhum. Eu comecei a ver um, aí eu vi o outro, e aí eu vi, eu acho que todos em um dia. Nossa. Então eu não memorizei. Eu acho que foi muito rápido, assim. Então eu não memorizei os nomes, esses detalhes. A história, claro, que eu peguei. Mas como foi muito rápido, eu não conseguia parar de ver, meu Deus. Então eu não memorizei, não. Eu não lembro os nomes de nenhuma das 3, na verdade. Eu acho que é Madeline. Chama Madeline McKenzie. Celeste. A Celeste é a Nicole Kidman. E a Shailene é a Jane. Isso. E a Zig. Tem uma Zig. Zig é o filho da Jane. A Zig eu lembro. É o Zig. Ups. É Jay, né? Tá, achei. É que eu tô com a lista aqui das personagens. Mas se ele quiser ser a Zig, ninguém vai também discriminar, obviamente, né? Mas enfim, aí a série conta a história dessas 3 mulheres. A Madeline e a Celeste são amigas e a Jane chega na cidade, elas acabam se aproximando e aí meio que conta a história desse paraíso, né? No livro se passa na Austrália, mas o seriado se passa na Califórnia. Ele conta a história dessas mulheres que vivem num universo bem assim distante da realidade nossa, assim, né? São mulheres muito ricas. É uma coisa meio DLC, tipo aquela pegada de pessoas muito ricas tendo conflitos, né? Mas acho que os conflitos são muito mais profundos, obviamente. Se fosse contado da perspectiva dos adultos, né? Mais ou menos isso. E aí eu acho que meio que o que a gente vai percebendo ao longo da série, assim, é que nenhum daqueles núcleos ali, por mais perfeitos e incríveis e lindos e cheirosos que eles pareçam, na verdade eles não são bem assim, né? Tipo, cada família tem seus problemas e suas questões, que vão desde coisas mais simples, como o fato da personagem da Reese ter conflito com o ex-marido por causa da filha, que eles têm conflitos porque eles têm uma filha que quer ficar mais com o pai do que com a mãe, essas coisas assim. Adolescente rebelde. Ela quer morar com o pai, né? Um conflito que inicialmente parece que não vai ser, né, woman empowering, assim, que é o fato de ela ter ciúmes da atual namorada do ex-marido. Tem uma rixazinha ali entre elas, inicialmente parece que aquilo vai ser meio ruim e na verdade se torna um conflito muito interessante ao longo da série. Sim. E vai crescendo de uma forma muito inesperada, na verdade, né? Acho que Ai, maravilhosa essa série. a gente espera que vai ser... Eu acho que essa é a minha parte favorita dessa série, que ela tem um ritmo muito lento, né? Muito tranquilo, porque ela conta a história de pessoas normais, né? Apesar deles terem uma realidade, né? Que eles têm um poder aquisitivo bem elevado, eles têm um ritmo de vida diferente de nós, réis mortais, mas ainda assim é uma história normal, né? Uma história fantasiosa, não tem grandes reviravoltas inicialmente, mas ela vai gradativamente crescendo de uma forma muito bacana e que vai te envolvendo na vida dessas pessoas e você fica muito interessado em saber, mesmo que sejam questões corriqueiras da vida deles. Gente, eu tô muito curiosa agora pra ler esse livro. Mesmo com a Larissa dizendo que não é tão bom. Não, mas o livro é legal. Eu gostei bastante do livro. Mas eu daria, tipo assim, 4 estrelas pro livro e 5 pra série. Ah, mas 4 estrelas é uma boa nota, afinal. É um bom livro, né? Tanto que foi por causa do livro que a Reese foi atrás de fazer a série. Então, mas eu não sei, mesmo que eu não li, mas talvez eles tenham, ao invés de fazer o que costumam fazer, que é pegar um livro e empobrecer a história, ela justamente aprofundou, né? Ela justamente fez coisas mais legais, eu acho isso muito bom.
Então, peraí, pelo que eu entendi, a Reese, então, leu o livro e falou, vou fazer a série. Ela foi atrás de patrocinadores e foi isso? Eu não lembro se foi a Reese ou se foi a Nicole Kidman. Não, foi a Reese. Foi a Reese mesmo, né? E ela É convidou porque a ela é Nicole. produtora, né? Uhum. É porque a Reese, ela meio que fundou uma produtora que o foco é produzir histórias protagonizadas por mulheres acima dos 40. Porque ela sentiu que depois que ela passou dos 40, ela começou a receber ofertas piores cada vez mais, sabe? E aí ela falou, não, eu vou pegar essa grana aqui, vou investir nisso e vou fazer isso acontecer. E aí, quando ela leu a história do livro, ela resolveu o que ia fazer. Que legal. Não sabia disso. Então, a série ela tem essas 3 personagens principais, né? E tem outras 2 ali que são um pouco secundárias inicialmente, né? Que são a nova mulher do ex-marido da personagem da Reese Witherspoon e a personagem da Laura Dern, que é meio que uma amiga barra inimiga dela, da personagem da Reese. E as duas, no começo eu pensei, tipo, estão aí pra nada, né? Pra tampar buraco. E elas vão entrando na história, e quando chega no final, meio que tudo se conecta. Eu achei isso muito legal. Eu acho que a história é contada de uma forma que, quando você percebe, você tá super ligado ali, muito intercalado com essas personagens, com a vida dessas pessoas, e você se importa com todos eles, porque são todos desenvolvidos muito bem. Então, eu achei sensacional. E sem falar na trilha sonora, que é maravilhosa. Nossa, a trilha sonora é sensacional demais. Aquela música de abertura, gente. Tá na minha playlist até hoje. Aham. Agora, isso que a Nath estava falando sobre essas 2 outras personagens, que é uma coisa que me encantou muito, assim, que é como que elas adotaram para fora da tela a postura de união entre as personagens delas. Sim. Então, é muito fofo ver como que todas as premiações que elas vão, todas as fotos que elas fazem de imprensa e tal, elas estão sempre juntas, abraçadas, de mão dada. E meio que os fotógrafos já ficam esperando elas se unirem no tapete vermelho para tirar foto. Eu acho que elas conseguiram levar, tipo, a sororidade de dentro para fora, de fora para dentro. Acho que durante a produção elas devem ter conversado muito sobre essas questões, justamente que a própria Reese levantou, né, da falta de papéis interessantes para atrizes acima dos seus 40 anos, porque tirando a Shailene Woodley e a Zoe Kravitz, são todas atrizes mais velhas, né? Então elas devem ter batido altos papos. Queria muito ouvir essas conversas. Não, e ainda assim, mesmo as 2 não sendo mais velhas, né? Elas fazem parte de grupos que não são muito procurados para papéis assim glamurosos e tal, porque a Zoe é negra, então tipo rola uma estereotipada e aquela coisa de precisamos de uma personagem negra, né? Então você não escreve uma personagem negra interessante, você só coloca uma atriz ali para ocupar esse espaço. E a Shailene, ela não sei, eu acho que ela não se encaixa exatamente naquele padrão de beleza hollywoodiano, assim. Acho que ela foge um pouco, sabe? Essa Shailene não é a do Divergente? Divergente e A Culpa das Estrelas. Ah, então ela sim. Eu acho que ela entraria um pouco nessa coisa da atriz principal, de toda forma, mas ainda assim eu não acho que ela tem uma beleza muito estereotipada hollywoodiana, não. É quando você compara ela, por exemplo, com a Jennifer Lawrence. Uhum. Sabe? Que é outra protagonista de saga parecida, assim. Uhum. Tipo, são outros 500, sabe? Sim. O que eu ia comentar era sobre o que eu falei antes até, que a Nicole Kidman está maravilhosa, muito bem. E justamente eu fiquei pensando isso enquanto eu assistia. Gente, fazia muito tempo que a Nicole Kidman não tinha um papel desse, né? Uhum. E a questão é essa, ela não deixou de ser uma atriz maravilhosa, ela deixou de ter os papéis maravilhosos, assim. Exatamente. E que é uma coisa que, fugindo um pouco do Big Little Lies nessa temática, né? Que é uma coisa que a Viola Davis falou quando ela ganhou. Eu não lembro se foi. Nossa, era exatamente o que eu ia falar agora.
Eu não lembro o que foi que ela ganhou. Ela ganhou o Emmy de melhor atriz por How to Get Away with Murder. E ela fala exatamente isso, né? Tipo, escrevam personagens negras interessantes. Deem essas oportunidades para as atrizes negras. As atrizes negras não são menos capazes ou não existem em menos quantidade. Elas só têm menos oportunidades. Menos papéis disponíveis. Isso. E é a mesma coisa para as mulheres mais velhas, né? Sim, elas vão perdendo espaço, Ela né? até se encaixa um pouco nos dois padrões, né? Ela é negra e ela é mais velha. Sim. E ela é maravilhosa. E isso é uma coisa interessante, porque a Viola, ela tem crescido, né? Ela, em vez de ir decaindo, de acordo com a idade, ela tem cada vez mais tendo mais destaque, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Ou graças a ela mesma, porque graças a Viola ela é Deus. Graças a deusa, não é mesmo? Graças a Deus, a Viola Davis. Exatamente. E justamente... Mas, assim, ela se tornou atriz mais velha ou ela já existe no mercado há muitos anos? Eu realmente não conheço a história dela como atriz. Cara, o primeiro filme que eu vi dela foi o Dúvida, que é de 2006, que foi justamente talvez. com a Meryl Streep. Ela falou, ela tem, tipo, sei lá, uma cena só e ela já foi indicada, não foi? Isso, ela foi indicada a atriz coadjuvante. É nesse nível, gente. Pode crer. Ela tem uma cena no filme e ela já ganha indicações a prêmios. Mas a Viola, ela, tipo... o ápice dela acabou acontecendo com How to Get Away with Murder, e que é interessante justamente porque foi uma outra situação de mulheres apoiando mulheres, né? A Shonda Rhimes, que é roteirista, produtora e tudo mais, criou essa série, deu esse papel para ela, que não era uma mulher negra que tinha que ser negra para preencher buraco nela do tipo, era uma personagem interessante e complexa, e colocou ela lá e deu super certo, graças a Deus, e com isso a coisa explodiu, assim, né, e ela começou a receber mais destaque. E eu ia até comentar de como que a Shonda é uma figura importante, não importante, ela é essencial, né, na televisão hoje. Hoje sim, com certeza. Porque com tudo certeza, que ela principalmente para essa questão de mulheres, né? Sim, com certeza. Eu vi o pessoal tá falando agora que teve o crossover, né, entre How to Get Away with Murder e Scandal. E eu acho que a única série da Shonda que eu já vi foi How to Get Away with Murder. Eu não vi Scandal e eu não vi Grey's Anatomy também. Eu assisto Scandal também, mas nunca assisti. Scandal é legal? Scandal é maravilhoso. Scandal eu vi poucos episódios, talvez uns 4, assim, mas não me pegou. Mas eu acho então, é a mesma coisa com How to Get Away with Murder. Eu não consegui assistir depois do segundo episódio. Eu achei muito fraco. Nossa, gente, How to Get Away with Murder eu não conseguia parar também. Nossa, eu achei muito fraco. Era um eita. Cada episódio era um eita. Eita! Não, lógico que ele tem um cliffhanger no final, mas eu achei que assim, o episódio do começo ao fim é cheio de cenas muito forçadas, sabe? Muito convenientes. Assim, eu sei que não é assunto do negócio, não vou me estender, mas, por exemplo, eu achava os diálogos muito cheios de vontade de frase de efeito. Não sei, eu assisti House, e aí e é esse tipo de série, né, que cada episódio é um caso e tem um misterinho dentro porque um paciente sempre mente, né, não tá escondendo alguma coisa. O House tem um poder de dedução muito bom e ele acaba descobrindo no final sempre o que é. E aí eu achei que esse formato não deu certo nessa história, porque as formas, o jeito que eu nem lembro o nome dela, a Viola Davis lá vai fazendo, conduzindo os casos dela, ela mesma. Então, a forma como ela vai conduzindo os casos, as deduções, ela usa recursos que são muito forçados, tipo, o único policial que apareceu é amigo dela e ele sabe de alguma coisa. Eu não sei explicar, eu achava, tipo, tudo, poxa, gente, faltou aí um problema. Tudo muito fácil. Não deu aquela, nossa, que genial. Mas a série
ela começa assim meio procedural e depois ela vira uma outra coisa. Então, eu tenho essa Essa impressão de questão. que a série é aquela coisa. Acho que os primeiros episódios foram meio que pilotos, assim, meio testando, e depois devem ter investido um pouco mais no roteiro, mas eu achei É muito... que depois tem uma única história, assim, uma única coisa que une todos os episódios. Não fica mais essa coisa tão divididinha. E esse episódio nós vamos tratar isso. Fica uma. Não, é que, como por um exemplo, fio o que condutor. eu lembro é que, tipo, o menino principal lá também, o Dean De do Harry Harry Potter, Potter. também não lembro o nome dele lá, ele entra na casa da professora, tipo, quem que faz isso? Ninguém entra na casa de ninguém, mas ainda mais da professora. Ele não só entra na casa, como ele vai andando até o fundo e até a biblioteca da professora, o escritório. E lá ele não só encontra o lugar, ele ainda abre a porta, tipo, da casa que não é dele, e encontra a professora pegando um cara que não é o marido dela. Mas, tipo, quem fez Mas isso? Eu achei você muito vai muito entender se você continuar vendo a série. mas quem que entra na casa de outra pessoa assim, vai abrindo as portas? Cheguei, Não, mas pessoal. eles trabalham lá. A casa dela é o escritório deles. Eles todos trabalham lá. Eu fiquei muito chocada com isso. Falei, meu Deus. Mas é porque eu acho que esse meio que é é o tipo de série que a Shonda escreve mesmo. Grace tem muito Eu ia dessas falar coisas isso. também, sabe? Sim. Scandal, apesar de eu gostar muito, teve vários pontos baixos, assim, que teve uma temporada, não lembro qual agora, se foi a quarta, a quinta, não sei, que foi, assim, para um lugar que eu fiquei, gente, o que aconteceu aqui? Que série é essa? E aí agora, graças a Deus, estamos na última temporada e tá muito boa, e eu acho que vai terminar no auge, assim, ela conseguiu dar uma recuperada. Pode ser que eu dê outra chance, então. Mas agora Big Little Lies tá na frente, passou na frente já. Não, eu super recomendo que você assista Big Little Lies antes de How to Get Away, sem dúvida nenhuma. Já tô procurando o livro aqui. Mas então, né, voltando a Big Little Lies, eu acho que o que a gente falou sobre a Shonda encaixa muito com o que a Reese tem feito, né? Que com essa produtora dela, assim, que ela tá tentando criar essas oportunidades, que é o que falta, né, para você ter papéis incríveis e atrizes incríveis e, portanto, séries incríveis. Com certeza. É que a Shonda, eu acho que acaba, querendo ou não, ela dá muito mais oportunidade para mulheres negras, né? Até porque tem uma identificação ali direta da parte dela. Eu espero que a Reese também, aos poucos, vá expandindo para outras mulheres mais diversas, né? Porque essa foi, inclusive, uma crítica que rolou muito a Big Little Lies. E é uma série branca. 100% branca. Não, 99% branca. Porque tem uma. Tem a Zoe Kravitz. Mas eu acho, assim, né, correndo risco de parecer, talvez, a branca falando sobre o assunto, mas eu acho que no contexto de Big Little Lies faz sentido, por ser justamente esse ambiente de elite. Então, assim, as mulheres brancas, olha como elas são perfeitinhas, e colocar essa problemática toda dentro da série. Não que a representatividade não seja importante dentro da série, mas de toda maneira eu entendo colocar esse cenário para esse tipo de série, sabe? Isso foi uma coisa que foi muito criticada, assim, mas que eu acho que faz sentido também. Eu acho que seria massa se tivesse, né? Mas eu acho que também faz sentido por essa lógica que você falou. Mas acho que a esperança é de que, assim, produzindo próximas séries, né? Que isso surja, que isso seja algo que seja que se tente fazer, né? Eu entendo a questão da perspectiva da elite e tal, mas é aquilo que a gente falou no último episódio. É ficção ainda, né? Eu acho que daria pra mexer, mas talvez seja algo que justamente para ser abordado numa próxima temporada, né? Porque o livro é um só, certo? Sim, eu tô até preocupada com essa próxima temporada. Eu não gostaria que tivesse uma segunda temporada, de verdade. Eu acho que Big Little Lies não é feito para ter uma segunda temporada. Eu acho que o final é muito bom, é bem fechado e não precisa acontecer mais nada. Só que capitalismo, né, gente? Dinheiro. E tem bastante coisa a ser explorada lá. Eu só não sei se vai ter um desfecho tão satisfatório quanto teve essa. Exato. Eu acho que é uma oportunidade justamente para explorar outros
pontos, né, outros fatores como esses que a gente está apontando aqui, e eu, né, gosto de dizer que a Reese tem, né, um senso crítico muito bom, que a galera que produz essa série é muito boa, então eles não vão fazer cagada num próximo ano. Mas, particularmente, quando eu assisti, eu já sabia que tinha sido confirmada a segunda temporada, e na hora que apagou o episódio, eu fiquei assim, cara, pra quê? Não precisa. Não precisa, ela fecha muito Eu bem. fiquei com a mesma impressão. Eu não tinha sido confirmada ainda, mas terminou assim, eu falei, "Oi, acabou agora, acabou já", porque falei, eu maratonei, né, loucamente, e de repente acabou. E aí eu falei, gente, será que tem alguma próxima temporada marcada? Porque não vai fazer sentido. Eu fui procurar por aí e não tinha. Aí eu falei, graças a Deus, então acabou mesmo. E aí eles confirmaram um pouco depois, eu fiquei com medo, preocupada. É que eu acho que justamente, tipo, é que eu não gosto dessa necessidade de explicar tudo e eu não sei, a forma como foi contada essa primeira temporada, acho que termina de um jeito muito legal, sabe? Tipo, aquela história fechou e fica em aberto o futuro dessas personagens, sabe? Tipo, sei lá, deixa rolar, entendeu? Mas vamos ver. Espero que seja boa a segunda temporada, porque, né, a primeira foi muito boa. Agora, pelo que eu vi, eu não sei se eu tô viajando, mas eu acho que eu li uma coisa falando isso, que a segunda temporada de Big Little Lies vai ser escrita a partir de uma história original da própria Liane Moriarty. Que ela tipo, vai escrever um plotzinho. Menos mal, né? E aí eles vão desenvolver. Menos mal, faz mais sentido já. Mas a gente sabe que autores podem ficar loucos, não é mesmo, J.K. Rowling? Não é mesmo? Nossa, quem será? Não é arroba. Você quer loucura, arroba? Ai, Mas, gente. aliás, ela fez um monte de post do Dia da Mulher aqui, eu nem vi direito. Ela deu vários RT, na verdade. Vários RT. Eu nem vi. Depois eu Eu também fiquei com preguiça. Falando em séries que vieram de livros e autoras desses livros que estão participando na criação da série, também tem aí Handmaid's Tale, né? Que a autora Margaret Atwood, se eu não me engano é assim que fala o nome dela, não sei o sobrenome. Ela, mesmo sendo uma senhorinha de idade, ela tá super participando ali da parte de roteiro, de ambientação, tanto que a série é muito fiel nessa parte das roupas, né, dos costumes, dessas coisas de ler a Bíblia antes de comer, de fazer a cerimônia, e todos esses detalhes do livro estão na série. Eu acho que isso deve ser, né, uma das exigências da autora. E vai ter uma segunda temporada, embora o livro também tenha um final, que foi mais ou menos o mesmo final da série, da primeira temporada da série. E vai ter uma segunda temporada que já tá confirmada, acho que já tá até feita, pronta, né? Sim, vai estrear mês que vem. E por outro lado, eu achei legal, porque já que a autora tá participando né, dos roteiros aí, dos bastidores, eu considero que então essa continuação vai ser pertinente à primeira parte, né? Vai ser realmente consistente, assim. Eu acho que a diferença de uma continuação para Handmaid's Tale Little Lies é que Big Little Lies é uma história que se fecha. Enquanto que Handmaid's Tale não. O livro ele é sempre muito aberto. Primeiro que ele se passa de uma perspectiva só, né? Então muita coisa que a gente não vê acontecer, a gente não sabe o que está acontecendo. E segundo que ele termina com um gancho gigantesco para qualquer coisa que a autora queira enfiar ali. Então, eu acho que tem uma abertura muito diferente. E eu gostei muito também inclusive eu tô percebendo que talvez eu seja muito mais aberta a mudanças nas histórias quando a gente tá falando de série. Porque eu gostei muito da série também. Eu consigo olhar para a série, olhar para o livro, avaliar eles de formas separadas e reconhecer os pontos em que o livro é melhor, reconhecer os pontos em que a série é melhor. E eu amei ver outras perspectivas na série. Sim. Eu achei sensacional isso. Eu gostei muito deles inserirem aquele momento que vai uma mulher do México, né? Acho que é a embaixatriz do México, não sei, a presidente do México.
Achei muito legal mostrar como tá, né, como é que os Estados Unidos está lidando com os outros países, né, porque isso aconteceu só lá nos Estados Unidos, e como os outros países estão lidando com essa realidade nova e aceitando muito bem, né, que virou aquele caos ali, mas tudo bem, não tá me afetando, né, a gente até queria importar umas mulheres de vocês. Então, achei bem legal essa coisa, assim, sobre um pouco política internacional, que não tem no livro. E para quem não viu, né, Handmaid's Tale, que em português ficou O Conto da Aia, é uma série inspirada num livro escrito em 85, que retratava um futuro distópico nos Estados Unidos. E esse futuro distópico consistia no seguinte: o Congresso americano tinha sido tomado por um golpe, entraram lá e mataram todo mundo, basicamente foi tipo um atentado terrorista dentro do Congresso, mataram todos, e assumiu o poder um grupo muito conservador, não sei se chama de partido, eu não lembro da nomenclatura que eles davam, e esse grupo instaurou um regime político ali com base na Bíblia, né, em ensinamentos bíblicos cristãos. Então eles reorganizaram a sociedade desse jeito, tipo, os homens, obviamente, no comando, né, que são chamados de comandantes, né, os homens ricos, claro, os homens pobres, eles viraram, tipo, empregados dos ricos, como motoristas, o padeiro, mas ainda assim eles tinham uma certa liberdade as coisas mudaram, claro, mas para eles não foi tão ruim assim. Mas para as mulheres, né, as mulheres dos homens ricos, elas ganharam o cargo de esposas, né, elas apoiam, participam, assim, das reuniões que acontecem ali dentro das casas, mas elas não têm nenhum direito a mais, nenhum direito de voto, realmente de fazer mais nada, elas só cuidam da casa. E por que isso aconteceu, né? Eu esqueci de falar do principal, que é porque o mundo tá no futuro muito futuro, em que o que eu tava falando? Ai, a poluição. Exatamente, teve muita poluição, então as pessoas foram ficando estéreis, tanto os homens quanto as mulheres, né? E as poucas mulheres que eram férteis ainda, elas foram então transformadas em aias, e elas ficavam migrando, passaram a migrar de casa em casa, né? Elas ficam, acho que 1 ano em cada casa, por aí. Em cada família dos comandantes ricos, porque são as pessoas que têm o direito de ter ainda não só uma esposa, mas também uma aia. E essas mulheres que são comprovadamente férteis, elas ficam alternando, e uma vez por mês, no período fértil delas, existe um negócio chamado cerimônia, em que o comandante basicamente estupra essa aia, só que na presença da esposa, meio que para deixar que, assim, inspirada naquela passagem bíblica da Raquel e a serva, né, eu te dou a minha handmaid, né, a minha aia, e já que eu não posso te dar filhos, toma minha aia aqui, e ela vai engravidar por mim, né, e vai me dar um filho. Jesus, é uma coisa bem sem... Sim. Uma coisa sexual, puramente justificando produção. É uma coisa sagrada para trazer uma criança ao mundo, assim. Sim, não tem nada demais, é só Imagina, é maravilhoso. Maravilhoso, é sagradíssimo. Sim. Ah, porra. E as mulheres mais velhas, que já não podiam ter filhos, elas se tornaram as martas, que são as empregadas domésticas. E também as mulheres dos homens pobres, elas são as econo-esposas, que então elas são tudo, mas assim, essas famílias mais humildes não têm direito a ter uma aia, né? Pelo que fica claro, é só mesmo pra elite. Sim. Brinquedinho. Então esse é o plot aí, e temos a personagem principal, que é uma aia de um comandante muito importante aí desse congresso novo, né, um cara que tem uma influência muito forte, e a mulher dele também teve uma grande participação nesse golpe aí, né, na organização, porque ela era uma apoiadora, uma das poucas mulheres que apoiavam essa ideia maluca. Uhum. E uma coisa que eu acho curiosa, que meio que faz parte da premissa mesmo, né, dessa sociedade, é que as aias, elas são destituídas dos nomes delas. Então, elas deixam de se chamar fulana
e elas passam a se chamar Dou Off fulano. e o nome do comandante a quem elas pertencem. Então elas, inclusive, trocam de nome quando elas trocam de comandante. Então, tipo, tem a Off Glen, que é a Aya do Glen. Aí, quando ela troca de comandante, ela vai pro, sei lá, Ogden, aí ela vira Off Ogden. Então, é meio que uma impessoalização total mesmo da mulher, né? É tirar tudo o que a gente tem de todas as formas possíveis e imagináveis. Então, Sim. é até meio Todos os- bizarro quando a coisa vira, né? Quando essa galera toma o poder, que, tipo, do nada a pessoa não tem mais uma conta bancária. Tipo, do nada sua conta bancária passou pro nome da conta bancária passou pro nome do seu marido. Sim. Se você tem um marido, se não tem marido, você E não aí tem ser demitida. Não, se você não tem marido, vai pro seu pai ou pro seu irmão, pro homem Uhum. mais próximo, vivo, perto de você. Sim, e aí do nada você vai perdendo identidade completamente, né? Exatamente. Eu acho que Essa é o a ápice é ideia. justamente isso. Você não tem nem o seu próprio nome, que, sei lá, é o Uhum. mínimo que a gente tem na vida, e tira tudo, né? E na verdade, o livro, ele, embora ele não toque nessa questão da política internacional, né? Ele, no cerne dele, ele é muito político, né? Sim. E por esse lado, assim. Sim, mas eu ficava me perguntando, mas a ONU não pode intervir, gente? Tipo, ninguém tá fazendo nada, né? As pessoas Onde tá aceitam esse isso, povo? as pessoas sabem, sei lá, as pessoas aqui do Brasil estão sabendo o que está acontecendo lá com detalhes ou acham só que se fechou o país e é isso aí, né? Porque, por exemplo... O que eu achei muito curioso foi que Handmaid's Tale acabou vindo num timing muito perfeito, assim, né? Porque ele estreou em fevereiro, acho que do ano passado, que foi, tipo, logo depois que o Trump assumiu e começou a se discutir muito a questão dos direitos das mulheres, e aí começou a tirar direitos das mulheres ligados a aborto, essas coisas assim, dentro do sistema de saúde. E aí foi uma coisa muito encaixada, assim, né? De repente, no momento que tá rolando essas coisas, sair essa série. E foi uma coisa que assustou muito as pessoas, inclusive, porque elas olharam e falavam, olha, o primeiro passo. Parecido. É o primeiro passo. Não, eu acho que o mais bizarro de tudo é que o livro foi escrito em 85, estamos em 2018. Isso é muito doido. E, tipo, o bagulho parece que foi escrito pra hoje em dia, sabe? Essa mulher, ela profetizou, cara. Dá muito medo como as coisas se encaixam perfeitamente, sabe? Como em 85 isso seria um futuro distópico bizarro, e aí a gente olha pra hoje em dia e não é um futuro distópico bizarro, não é tão bizarro assim, né? Então, pode acontecer. Não, tá não é tão fora da nossa realidade de Trump, né? Eu sei que ela se baseou um pouco na revolução que aconteceu no Iraque na mesma época, né? Uns anos antes dela começar a escrever, aconteceu aquele golpe lá no Iraque. Não, no Iraque não, no Irã, desculpa, falei besteira. Irã, né? Que era um país mais aberto, mais livre, né? Eles tinham a religião, mas não era um estado islâmico, né? Tipo, como é que se fala? Que fica impondo tantas coisas às pessoas como é hoje, tão conservador, tão fechado, né? E as mulheres, se você vê foto, né, das mulheres na década de 70, lá era como era na Europa, nos Estados Unidos, aqui, e agora super, né, burca para todo lado, enfim. Então eu acho que aquilo ali inspirou a Margarete a escrever esse livro, né? A Margarete. A nossa amiga. Margarete. Depois de ter lido todo esse livro e assistido a série, me sinto amiga dela já, né? Poxa vida. O que eu acho muito incrível na construção do Handmaid's Tale, tanto no livro, mas acho que principalmente na série, é a complexidade, assim, de todos os personagens, de, por exemplo, a tia, né, a tia Lídia, que é interpretada, assim, brilhantemente pela Anne Dowd.
Eu fiquei Uhum. tão feliz, porque quando ela ganhou o Emmy, foi o primeiro Emmy da vida dela, e ela chorava. E eu chorava junto com ela nisso, porque que mulher maravilhosa. E, e que você vê que, assim, você começa a série odiando ela, porque, né, ela tá lá ensinando as coisas para as mulheres e tal. E depois você vê que, na verdade, ela acredita muito naquilo, sim, mas isso não tira o lado humano dela, de se importar com elas e meio que cuidar delas como se fossem filhas, né? E é uma coisa Sim. muito doida isso. Ela tem uma certa empatia pela mocinha que fica meio louca, né? Aquela que É perde o aquela olho. sem olho. Ai, como é que ela Uhum. chama? É que elas não têm nome, né? É Ai, que ela troca de nome. Ela é Janine. ela é a Janine. Janine, isso. Isso. O jeito que a Janine, eu achei ela espetacular, tanto a atriz quanto o desenvolvimento da Janine, porque no livro ela, né, ela aparece bem menos. Sim. E ela, esse produto, né, de toda essa sociedade, a Janine foi a que mais, assim, eu acho que eu estaria igual a Janine, louca. Mas ao mesmo tempo ela é talvez das mulheres a que mais se adaptou, né? E Por isso que ela ficou desse jeito, porque ela se Sim. forçou tanto, né? Acho que foi tão traumático tudo aquilo que ela não conseguiu lidar. Mas uma outra coisa que eu acho muito legal é que a gente acompanha a história muito do ponto de vista da Offred, né? De uma aia. E a gente vê que todas as mulheres, na verdade, perderam os seus direitos, né? Só que cada uma tem a sua categoria ali, cada uma tem a sua função. E parece que umas estão em mais vantagem do que as outras, mas quando você para analisar, na verdade, não. Tá todo mundo se ferrando em níveis diferentes, mas tá todo mundo se ferrando. E é até interessante a perspectiva da mulher lá, da esposa, né, Tem uma parte do livro da cerimônia, né? Aquele momento lá em que o comandante tem o direito de ter uma relação sexual com a Aya uma vez por mês e tal, com a esposa presente, em que a Offred, ela começa a refletir enquanto tá lá naquele momento tão maravilhoso, só que não. Aí ela troca um olhar com a esposa, né? Que a esposa tá segurando ela ali, ela troca um olhar e a esposa já desvia o olho e aí ela pensa: eu não sei se isso é mais difícil pra mim ou pra ela. E isso é verdade, né? Porque por mais que não seja ela que esteja ali naquela situação, não deve ser nem um pouco fácil estar presenciando aquilo e aceitando aquilo dentro da casa dela, né? Sim. E uma mudança que eu achei muito interessante pra série é que no livro a mulher do comandante ela é descrita como um pouco mais velha, né? Ela parece que ela tem algum problema na perna. E aí meio que ela tipo, não é uma mulher atraente, assim, meio que o comandante tem um pouco de repulsa, assim, por Até o ela próprio até. comandante é mais velho, né? Eu lembro que ele tinha cabelo branco. E na série eles eles optaram por colocar uma mulher nova, né? Super dentro do padrão, assim. Ela era uma escritora conservadora, ela era anti essas revoluções feministas, essas modernidades. Tanto que é meio que assim, você não era apoiadora disso? Né? Entendeu? Só que era aquela coisa, ela apoiava, a família, né? A família tradicional, ela não esse tipo de regime, claro, né? Mas ela era daquelas, tipo aquelas mulheres muito católicas, né? Mas ela meio que foi levada a acreditar que ela, tipo, sim, pelo comandante. participaria, né? Das Sim, coisas, como ela tinha escrito o livro, ela teria uma participação maior, só que não, né? Isso. Incluíram ela. Enfim. É meio que. Eu acho que eles meio que colocaram isso pra dar talvez um recado, assim. De mostrar né? que. Por As mais mulheres que tentem. conservadoras, elas não estão. Eu acho que é uma mensagem assim, tipo, mulher, você sendo conservadora, você não tá garantindo nada pra você, tá vendo? Você tá só ajudando mais ainda os homens. Não é porque você tá do lado do opressor que você não vai ser oprimida. Exatamente. Nossa, eu acho que é uma ótima mensagem. Essa é a mensagem da Serena Joy. E com essa mensagem a gente finaliza esse episódio. E eu não lembro se tem essa passagem no livro, mas eu lembro que na série eu arrepiei quando eu vi isso, que é essa retomada, né? Essa apropriação que as aias fazem dessa humilhação toda, de toda essa subjugação
que elas sofrem e como que elas tomam isso como uma arma para se revoltar. Então, elas têm aquelas roupinhas todas iguais, né? E tem um episódio que termina com a frase que é: se vocês não queriam, se vocês nos deram os uniformes, agora viramos um exército. Algo assim. Isso é muito forte, que é para mostrar como que é lógico que numa sociedade ideal, né, sociedade que a gente espera e que a gente aspira, as pessoas não vão ser subjugadas, mas de como que a força pode nascer dessa condição, né? Como Mesmo, que, né, apesar de toda a opressão. sim, como resistência, né? Como que a resistência Sim. pode unir as pessoas. Sim, inclusive tem um vídeo muito legal no YouTube, depois eu deixo o link aqui para vocês verem, que é uma análise sobre como a série, tecnicamente, né, ajuda a contar essa história, né? Então, pelos planos utilizados, as lentes, os enquadramentos, as cores e tudo. E tem uma parte que fala justamente sobre a cor da roupa das aias, né? Que elas usam um manto vermelho, que simboliza toda essa questão, né? Da fertilidade e do sangue menstrual e não sei o que, não sei o que lá. Mas também, por outro lado, o vermelho é uma cor de poder, de força. E Sim. justamente as De aias... guerra, né? De guerra, sim. E justamente elas não percebem que elas têm o poder nas mãos delas. Tiraram tudo delas. Mas essa sociedade toda, essa estrutura toda precisa delas para que continuem procriando, certo? Então elas têm o poder. Elas são as pessoas mais importantes ali. Por mais que elas sejam as mais abusadas, né, e mais diminuídas. Então eu acho que justamente essa virada toda é algo que deve estar para acontecer na segunda temporada, né, dessa força delas virem mais à tona. A gente esperou por isso na primeira temporada inteira, né? No livro. A gente ficou esperando. E aí, vamos fazer a revolução? Cadê? Sim. E é uma coisa que eu acho muito curiosa no livro. Eu achei uma ação muito interessante da autora, que é de não contar a partir de um certo ponto, né? O livro termina a narrativa em um determinado momento, e depois disso a gente tem acesso a uma parada, tipo um congresso, que é sei lá quantos anos depois, falando sobre essa sociedade. Então, meio que aí que a gente descobre, na verdade, muitas coisas, né? E isso foi um recurso muito incrível, assim, que eu achei. Uhum. Sim. E até destitui um pouco a credibilidade da personagem, né? Porque aquele palestrante começa a falar umas coisas e você começa a questionar o quanto era verdade daquilo ali. Enfim, é muito genial. Estou muito curiosa para ver. Achei maravilhoso até essa definição. O plot é o que vocês falaram mesmo no começo, assim, num futuro distópico que acontece isso. Aí eu fiquei ouvindo e falando, distópico? Continue live. Mas é um futuro de milhões de anos ou não, né? Não é um futuro de amanhã ou de daqui a 1000 anos? Que tá mais perto de agora. Então, agora, dentro dessa temática, né, de conteúdos feministas e de empoderamento, nós vamos indicar algumas coisas aqui, não necessariamente séries, como a gente falou, mas que se encaixam na temática. Então, Carol, por favor, sua indicação de hoje. Primeiro eu vou falar de uma série que eu acho que a maioria das pessoas já conhece, pelo menos já ouviu falar, se não assistiu ainda, que é Gilmore Girls, que foi uma das primeiras séries que quis falar sobre mulheres, principalmente mãe e filha, né? Tratar esse relacionamento da forma, do ponto de vista só de mulheres, só mulheres são as personagens principais, são as Gilmore Girls, né? São 3 mulheres que protagonizam a série. E muitas, assim, não é bem o foco da série tratar assuntos feministas, né? Então, sei lá, esse tipo
tipo de coisa, não. Mas só o fato de serem mulheres protagonizando e quebrando estereótipos de, por exemplo, sabe, engravidou tem que casar, sabe? Pra época, eu acho que trouxe uma grande importância para essa ruptura final da nossa revolução aí. Eu acho que é uma série muito boa, tá? Recomendo para todo mundo, principalmente para as mulheres. E um livro que eu gosto muito também, e também se chama A História do Rei Transparente, escrito pela Rosa Monteiro, uma autora espanhola. Ele é um livro que se passa na Idade Média, mas é protagonizado por uma mulher, né, uma menina muito novinha, que na época já era considerada uma mulher, né, 15 anos. Ela é tipo filha de um vassalo, né, então ela trabalha o dia inteiro nas plantações ali das terras do senhor, e esse senhor dela aí tá em guerra com outro cara, né, com outro duque, sei lá, outro conde, e aí invadem as terras dele e põem fogo em tudo. E aí ela é obrigada a fugir. Só que ela tem que fugir sem ninguém. Ela perde o pai e o irmão no meio do caminho ali. E ela também tem um noivo, né? Que também é um dos servos do rei lá, do duque. Então ela resolve, ela sozinha no mundo, ela precisa, então, uma mulher sozinha não tem chance nenhuma, ainda mais na Idade Média. Então ela precisa se vestir de homem. Ela começa a usar umas armaduras, né? Ela acha uma armadura de um soldado ali numa estrada e ela se veste de homem. E aí uma série de aventuras começam a acontecer na vida dela e ela tendo que provar o valor dela como homem e como mulher, porque ela assume uma identidade masculina muito forte e ela fica às vezes em dúvida do que ela realmente é. E é muito legal. Super recomendo. Livrão. Livrão, gente, recomendo. Eu vou indicar primeiro um combo de 2 séries, que são meio que complementares, que é The Good Wife e The Good Fight. The Good Wife é uma série que já acabou, que é uma série de advogado, adoro série de advogado. E é sensacional, só que ela conta a história da perspectiva da Alicia Florrick, que é uma advogada que era super bem sucedida, e aí ela casa com um cara e meio que abandona a carreira para cuidar dos filhos. Só que aí, tipo, a série começa com esse cara que foi eleito promotor, e aí ele foi envolvido num escândalo de aceitar pagamento de propina em prostituição, umas coisas assim. E aí ele vai preso, pesado. E aí ele vai preso, e aí ela tem que voltar a trabalhar. Então a série começa com ela, tipo, procurando emprego, já com, tipo, 40 e poucos anos, e como que o mercado é super cruel com ela nesse sentido e tal. E aí a série teve, acho que 7 temporadas, acabou em 2015 ou 2016, e é maravilhosa, tem mulheres protagonistas o tempo inteiro, personagens sensacionais. E aí, ano passado, saiu um spin-off, que é o The Good Fight, que acompanha uma outra personagem secundária, que também é advogada, que está montando uma firma só com mulheres que advogam. E também é muito legal, e super recomendo séries de advogados, de advogadas. É muito legal. Nunca pensei em fazer direito, gente, mas adoro essas coisas. E a outra recomendação é um livro que eu acho que todo mundo devia, tipo, ler, porque é muito, muito incrível, que se chama Kindred, que é da Octavia Butler, na verdade. É Octavia. E é um livro sobre uma mulher nos anos 70, que é casada com um cara branco, e um dia ela passa mal, ela, tipo, sente uma tontura, e nessa tontura ela meio que viaja no tempo, e ela acorda num rio, e ela salva a vida de um menino, e depois ela sente uma tontura de novo, e ela volta pra casa dela, molhada, como se ela tivesse, tipo, realmente se transportado pra esse rio. E aí isso começa a acontecer com mais frequência, e ela vai meio que vendo que ela tá ficando presa naquele tempo, e que ela tem alguma ligação com esse menino, que ela vai acompanhando a vida dele. Só que quando ela volta no tempo, ela volta pra era escravagista. Então, ela é negra, e aí, de repente, ela tá lá, tipo, vivendo os anos 70, feliz, e aí, quando ela
fica tonta, ela tá lá em, sei lá, 1700 e pouco, sendo escravizada. E é um livro muito, muito forte, muito legal, muito bom, assim, para pensar o papel da mulher negra na sociedade, historicamente falando, e hoje também, assim. Eu também vou indicar duas coisinhas, uma série e um filme. A série que eu quero indicar é Supergirl, para quem gosta aí do universo de super-heróis. Eu acho que é uma ótima pedida, porque além de, obviamente, a gente ter uma protagonista feminina, a série, de uma forma geral, ela é bem diversa. Tem alguns personagens negros que são também super importantes, e tem muita, muita mulher. Para tudo quanto é lado que você olha naquela série, tem mulher. Do lado bonzinho, de vilão. Assim, é absurdo o tanto de mulher que tem, e eu sinto que é de uma forma muito natural que a série inclui as personagens femininas, sabe? Então, eu acho que é muito bacana pra gente justamente ter uma gama de personagens diferentes, de mulheres diferentes, de sexualidades diferentes, com atitudes diferentes, né? Umas boas, outras más. E é a Supergirl, né? Ela é fofa, ela é a prima do Superman, ela tem um coração super bom. Então é uma série muito good vibes, assim, mas também tem a sua carga emocional muito bacana para quem gosta aí do universo de herói. E o filme que eu quero indicar é a minha animação favorita da Disney, é a melhor princesa do mundo, ela é incrível, ela é maravilhosa, e me lembrou muito o livro que você estava falando, Carol, inclusive, que é Mulan, Eu também, É eu também lembrei de verdade. Mulan na hora. pelo amor de Deus, é Mulan, gente. Ela é isso, cara. Ela tem que salvar a China e ela é foda. Se você, por acaso, está ouvindo esse Então, podcast. a Mulan tem esse objetivo nobre, né? A minha personagem que ela só precisa sobreviver no Então, meio mas de um na monte verdade de homem. A Mulan também é uma questão de Sim. sobrevivência ali do pai dela, né? Pro pai dela não morrer na guerra, ela vai e vai no lugar dele, né? Uhum. Ai, Mas gente, mas a Mulan dá um podcast só pra ela, porque a Ah, é Mulan, maravilhosa. apesar de ela ter toda essa questão nobre, ela tem muita autoafirmação também. Uhum. inclusive amo, inclusive quero, porque esse ano celebramos Vai 20 sair, né? anos, 20 anos de Mulan. Não, não vai ter live action. Não vai ter o Não live vai action? ter? Não, foi adiado. Foi Chocada. adiado para 2020, eu acho. Ai, Ah, triste. Sim, mas 2020? sim. Mas de qualquer forma, esse Ai, ano que triste. completa 10 anos de. Não, desculpa, 20 anos que a animação passou no cinema, então é um ano muito especial. É realmente meu filme favorito da Disney. Porque esse personagem é incrível do começo ao fim. Então, se por acaso você mora debaixo de uma pedra e nunca assistiu Mulan, faça-me o favor e assista Mulan, que é maravilhoso. A trilha sonora é muito legal também. Nossa, é perfeita, meu Deus, eu amo esse filme. Sim. tinha uma musiquinha do Sandy Júnior no final que eu ficava voltando minha fita pra assistir. Também pode falar Falei sobre essa demais, série. vamos falar de coisas cultes. Bom, são duas indicações também que eu vou fazer. A primeira é um pouco mais comum, eu acho mais conhecida, mas eu acho legal de qualquer jeito, que é Jessica Jones. E é um pouco no escuro também, porque hoje, né, saiu na Netflix a temporada nova, a segunda temporada. Então a minha indicação é para que vamos lá ver a segunda temporada e depois conversar juntos a respeito. Jessica Jones é uma vilã, uma heroína da Marvel. E ela era muito pouco conhecida até decidirem fazer a série a respeito dela. E a série, ela não é feminista em si, mas ela tem muitas nuances, ela tem exatamente essa questão da representatividade, do poder, tem mulheres em posições muito centrais, e isso não precisa ser necessariamente explícito. Assim, não é algo que é discutido, assim, essa mulher aqui, ela está nessa posição de poder, e então, não, ela tá lá e ela tá lá. E eu acho muito legal. E a outra indicação, ela não é nada feminista, mas é um livro escrito por mulher que eu li e que eu acho ele um dos livros mais gostosinhos que eu já li na vida, assim. Chama Anarquistas Graças a Deus, é da Zélia Gattai. É um livro antigo,
E a autora, ela vivia como se fosse numa comunidade anarquista, com os pais e tudo, aqui em São Paulo, na São Paulo dos anos 20, se não me engano. Então ela vai contando como era a vida dela, com a família dela, que era super pra frente do tempo, e assim, narrando cenários de Avenida Paulista quando ainda era mato, sabe? É um negócio, é uma delícia de ler esse livro. E a autora é mulher e é uma história de vida de uma mulher. Então eu acho que super vale a pena. É muito legal. Bom, gente, a gente encerra assim, então, com essas indicações, o segundo episódio da Armada Granger. A gente espera que vocês tenham gostado. Deixa aqui os comentários de vocês, o que vocês acharam. Outras obras que vocês indicam, que vocês acham que é interessante que cada vez mais pessoas conheçam. Se você estiver ouvindo pelo iTunes, não esquece de avaliar o podcast, deixar comentários lá também. E compartilhar o podcast com outras pessoas, envia para outras pessoas para elas se inscreverem e assinarem também. E continuem consumindo também conteúdos criados por mulheres, porque essa é talvez a melhor forma de criar uma força feminina duradoura. Com certeza. Com né? certeza. Sim. O nosso podcast é quinzenal, então daqui a 2 semanas vai ter o terceiro episódio, mas não deixa de seguir a gente no Twitter, e o nosso arroba lá é armada_Granger, para saber mais sobre a data e para ficar sabendo quando ele for lançado. E também para conversar com a gente por lá. E segue nós Acho que é também, isso. vai estar os links tudo aí, os nossos canais, nossos Twitters, nossos Instagrams. Então a gente se vê daqui a 2 semanas no próximo episódio. E um beijo. Beijos! Beijo. Beijo, pessoal!